Olá, graça e paz no Senhor Jesus. Meu nome é Walter e nós iniciaremos agora uma série de devocionais. Esperamos que não seja a última, que seja de fato uma sequência de devocionais na palavra do Senhor. Que nós possamos aqui ler e compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus pode falar ao nosso coração. Eu lerei o texto então do Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do versículo 45 ao versículo 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, é crença nossa, é da fé cristã, o entendimento de que Jesus vai voltar. Então, todo cristão entende que Jesus morreu, ressuscitou e que ele vai retornar. Mas, enquanto isso, como deve ocorrer a nossa espera? A igreja espera por isso. Nós esperamos a volta de Jesus. Agora, de que forma nós devemos esperar a volta de Jesus? Existem alguns extremos que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês. Um primeiro extremo é preocupar-se demais com os sinais dos tempos. Ficar olhando qualquer guerra, qualquer terremoto, qualquer tipo de sinal, até mesmo tentar saber qual que é a marca da besta, se é um chip ou se é uma vacina, ou quem seria o tal do anticristo. E isso gera uma angústia, uma agonia preocupante para saber qual seria o exato momento ou se está próximo o retorno de Jesus. Esse tipo de visão, embora carregue um pouco de zelo, por ansiar pela volta de Jesus, é uma postura prejudicial, porque não nos dá aquilo que significa a volta de Jesus. A volta de Jesus é um tempo de esperança. Quando o Filho do Homem vier, ele vai trazer justiça, juízo e vai trazer salvação eterna ao seu povo. Então, esperar dessa forma, de uma maneira angustiante, de uma maneira temerosa, ficando com medo dos diversos sinais que há da volta de Jesus, não parece ser uma postura adequada. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus fala na sua palavra que ninguém sabe o dia e a hora do retorno do Filho do Homem, mas que isso vai acontecer. Então, se por um lado essa visão muito preocupada com o retorno de Jesus, ela é prejudicial, por outro lado tem uma outra visão muito ruim também, que é uma visão que se despreocupa, que relaxa, que não se importa com o retorno de Jesus. Aqui no texto que nós lemos, o servo mau, ele retrata esse tipo de postura. Alguém que pensa assim: bom, o meu senhor ele vai demorar a voltar, então eu vou comer, vou beber com pessoas ébrias, como fala o texto, eu vou espancar os outros e não vou me importar, porque o meu senhor vai demorar. Então, esse tipo de postura também é prejudicial. Embora mostre uma aparente tranquilidade, mas quando nós nos comportamos como servo mau, nós também estamos fazendo uma postura não bíblica a respeito da espera pelo retorno de Jesus. Esse tipo de entendimento é um entendimento muito ruim, porque deixa de lado a nossa esperança principal. Passa a colocar os desejos, a esperança nessa vida, nessas coisas. E não é isso que a palavra do Senhor nos recomenda. Bom, mas se por um lado não é bom a gente ter essa postura temerosa a respeito da volta de Jesus, mas a gente também não pode ter essa postura relaxada, então qual deve ser a nossa postura então em relação ao retorno de Cristo Jesus? Então o texto nos mostra aqui
que a nossa postura deve ser a de servos vigilantes. E o que um servo faz? Qual é a função do servo? A função do servo é obedecer ao seu Senhor. O servo bom é um servo que obedece. Um servo bom é um servo que zela pelas coisas do seu Senhor. Um servo bom é um servo que ouve as palavras do seu Senhor e que as pratica. Então, diante disso, diante de outras passagens da palavra do Senhor sobre o retorno de Jesus, qual deve ser então a nossa postura? Então, a nossa postura deve ser a de fazer o que o nosso mestre, fazer o que o nosso Senhor manda fazer, que é obedecer, que é servi-lo a Ele. Então, essa deve ser a postura. Isso nos ajuda a entender que esperar a volta de Jesus não é deixar de fazer nada e ficar aguardando. Essa era a postura, por exemplo, que os cristãos da igreja de Tessalônica tinham. O apóstolo Paulo os adverte quanto a isso. Alguns lá na igreja de Tessalônica não queriam trabalhar. Então isso é algo que não pode ser feito por nós. Mas ao mesmo tempo a gente não pode relaxar e dizer assim, Jesus não vai voltar agora, vai voltar só daqui a 100, 200 anos, então eu vou viver aqui a minha vida do jeito que eu quero. A nossa perspectiva é fazer o que o nosso Senhor manda a gente fazer. E o que foi que o nosso Senhor Jesus mandou a gente fazer? Ele mandou a gente fazer discípulos. Ele mandou a gente ter uma vida de adoração, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Ele nos mandou ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Se nós praticarmos isso, a esperança do retorno de Jesus ficará viva no nosso coração. Eu conheço uma banda chamada Palavra Antiga, e ela tem uma música chamada Esperar é Caminhar. Acho que essa expressão, ela revela bem qual deve ser a nossa postura enquanto igreja com relação ao retorno de Jesus. Como é que a gente espera? A gente espera caminhando. A gente espera fazendo a vontade do nosso Mestre. Que você possa ansiar pela volta de Jesus, mas que você anseie pela volta de Jesus não com medo, não com angústia, mas espere de forma confiante, agindo, caminhando junto com o Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.